Muito bem, então temos aqui um plano genérico, caracterizado pelos seus traços, um traço vertical, alfa, π, duas linhas, e alfa, π, uma linha. E temos a projeção de uma figura ABC. Esta figura, ela pertence ao plano genérico. Bom, a caracterização desta figura encontra-se numa projeção horizontal. Qual o objetivo? O objetivo é caracterizarmos a projeção vertical desta figura e também obtermos a verdadeira grandeza. Bom, para que um determinado ponto desta figura pertença ao plano genérico, este ponto também deverá pertencer a uma reta que pertença ao plano genérico. Então, este ponto ou deverá estar contido em uma reta de nível, ou uma reta frontal, ou uma reta de perfil, ou uma reta genérica. Então, podemos conduzir aqui uma determinada reta. Vamos supor aqui a projeção do ponto B. Eu vou procurar caracterizar uma reta de nível. Então, numa reta de nível, temos que a projeção horizontal da reta de nível será paralela a alfa-π, uma linha. Por quê? Alfa-π, uma linha, corresponde a uma horizontal de cota zero. Então, todas as retas horizontais vão ser paralelas a alfa-π, uma linha. Representamos uma projeção horizontal. Para verificar a projeção vertical, o que vamos fazer? Vamos prolongar esta reta até o eixo X. Com isso, vamos ter a projeção horizontal do traço vertical desta reta de nível. Teremos aqui o V, uma linha, e aqui o V, duas linhas. Ou seja, o traço vertical da reta de nível também irá coincidir com o traço vertical deste plano genérico. Bom, podemos conduzir a reta de nível, sabemos que o seu valor de cota é constante. Então, aqui temos a projeção vertical da reta de nível. Sabemos também que um ponto, a projeção horizontal e a projeção vertical, vão ficar em uma mesma linha de chamada. Então, quando esta linha de chamada encontrar a reta de nível, a projeção vertical no caso, vamos ter o valor correspondente de B, duas linhas, a projeção vertical do ponto B. Bom, este mesmo processo irá se repetir para o valor, a projeção do ponto A e também a projeção do ponto C. Então, para o A, da mesma forma, uma representação horizontal paralela a alfa-π, uma linha, verificamos, prolongamos até o eixo X, temos o nivelamento da reta de nível que irá passar pelo ponto A. Com isso, esta linha de chamada irá coincidir com esta reta de nível, teremos a projeção vertical. Para o ponto C, a projeção vertical do ponto C, da mesma forma. Então, vamos conduzir uma reta horizontal até o eixo X, com isso vamos ter o traço vertical, sabemos que a reta de nível tem o seu valor constante. Então, podemos marcar aqui a projeção vertical correspondente do ponto C. A partir dessa projeção vertical, já temos aqui a representação da figura desse triângulo projetado no plano vertical, no plano frontal, no caso. Bom, para obtermos a verdadeira grandeza, então podemos utilizar o procedimento de rebatimento. Podemos pensar o seguinte, vamos pensar em um triângulo retângulo que venha ficar tangente a este plano genérico. Bom, se temos um triângulo retângulo tangente a este plano genérico, a tangência que eu me refiro é o valor correspondente da hipotenusa desse triângulo retângulo. Com isso, podemos pensar o seguinte, podemos pensar que vamos ter um valor correspondente do lado, um dos catetos, corresponderá esta medida de altura, ok? Então, eu tracei aqui uma reta qualquer que corresponde ao lado estabelecido de um cateto.
O outro cateto também eu vou estabelecer uma linha perpendicular a esta projeção. Então, quando verificamos de frente, temos um cateto perpendicular ao eixo X e um outro cateto perpendicular a alfa-π, uma linha. Para visualizar de lado esse triângulo retângulo, sabemos que estas retas, quando visualizamos rebatido, de forma rebatida, vamos ter o triângulo em verdadeira grandeza. Então, podemos utilizar a abertura do compasso, transferir este valor de cateto para este lado. Com isso, vamos ter esta medida de hipotenusa. Tá, mas por que foi realizado este procedimento? Porque queremos rebater este traço, alfa-π duas linhas. E sabemos que o alfa-π duas linhas, conectado até alfa-π uma linha, corresponderá a esta distância de hipotenusa. Então, podemos estabelecer aqui uma modificação, transferir esta medida para este alinhamento. Então, esta medida de hipotenusa, ela ficará transferida para esta representação. Com isso, podemos traçar aqui o alfa-π duas linhas rebatido, ok? Então, um valor de cateto, com valor, uma linha qualquer perpendicular ao eixo X, depois uma outra linha perpendicular a alfa-π, uma linha, e com isso teríamos aqui o valor correspondente de hipotenusa. Então, esta medida de hipotenusa, como é um triângulo cuja hipotenusa está tangenciando o plano, transferimos esta medida para termos o alfa-π duas linhas rebatido. Nesse caso, rebatido ao valor de cota zero. Bom, a partir deste procedimento, podemos rebater cada um dos pontos. Claro que não seria necessário termos esse traço rebatido, no caso, mas é interessante rebatermos até para verificar a região no qual estará rebatida, ou seja, obrigatoriamente a figura rebatida estará nesta região. Bom, para rebater cada um dos pontos, podemos utilizar o seguinte princípio. Obrigatoriamente, a projeção do ponto A e o A rebatido ficarão numa mesma linha de chamada. Então, podemos traçar aqui uma linha de chamada, que é perpendicular a alfa-π, uma linha. Bom, a partir disso, podemos rebater. Para rebater este ponto para um plano de cota zero, podemos rebater lateralmente em um primeiro momento. Então, nesse rebatimento lateral, o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, marcar um triângulo retângulo de tal forma que esta medida do triângulo retângulo, esta altura do triângulo retângulo, fique caracterizado como sendo esta medida daqui. Então, que corresponde à diferença de cotas. Então, rebatemos um triângulo lateralmente com a diferença de cotas. Nesse caso, é a altura do ponto A em relação ao plano de cota zero. Então, marcamos esta medida e, com isso, vamos ter esta inclinação, porque vamos unir deste ponto da linha de chamada até esta medida correspondente da diferença de cotas. Com isso, vamos ter o raio que vai promover o rebatimento. É como visualizássemos o plano que contém o triângulo ABC lateralmente. Tanto é que esta medida daqui vai corresponder à inclinação do plano. Então, lateralmente, vamos rebater este plano. Ao realizar esse rebatimento, utilizamos aqui a abertura do compasso com este valor de raio e ao ter esta medida do valor de raio, vamos ter o valor de A rebatido, quando esta circunferência se coincidir com esta linha de chamada. Este mesmo procedimento podemos utilizar para cada um dos pontos. Sabemos que um plano ele possui uma inclinação constante. Então, o que podemos fazer? Podemos traçar uma reta, um exemplo, queremos rebater o ponto C. Então, o ponto C rebatido ficará nesta linha de chamada. Então, podemos traçar aqui a mesma inclinação. Então, a mesma inclinação do ponto A, vamos também
transladar esta inclinação. Tá? Agora, precisamos saber qual a medida correspondente. Claro que poderíamos medir aqui esta medida, que é a diferença de cotas, e marcar diretamente. Tá? Então, poderíamos marcar uma paralela charneira com esta distância. Ou simplesmente ligar, porque esta medida que corresponde à diferença de cotas é este valor correspondente. Mas muitas vezes eu não preciso saber esta medida. Basta prolongar esta inclinação até encontrar esta reta. Ao encontrar esta reta daqui, obrigatoriamente esta medida será a diferença de cotas. Porque possui a mesma inclinação. Este ângulo daqui é idêntico a este, que foi transladado. Com isso, podemos utilizar a abertura do compasso a partir deste ponto daqui, corresponde esta medida de hipotenusa. Com isso, vamos ter o ponto C rebatido, no caso, rebatido ao valor de cota 0. Então, marcamos aqui esta medida e, da mesma forma, o ponto B. Então, o ponto B podemos caracterizar também o rebatimento desta maneira. Traçamos, em um primeiro momento, uma perpendicular à charneira. No caso, απ, uma linha, corresponde uma horizontal de cota 0 e também corresponde uma reta charneira. Esta horizontal podemos aproveitar para marcar a diferença de cotas, tá? Se quiséssemos estabelecer esta marcação. Então, esta medida daqui, toda esta medida, corresponde a esta variação altimétrica. Utilizamos a união deste ponto até esse e vamos verificar que este ângulo também é idêntico a este ângulo daqui. Se não quiséssemos estabelecer a variabilidade altimétrica e simplesmente transladar esta medida de inclinação, teríamos o mesmo resultado desta paralela. Então, utilizamos a abertura do raio a partir deste ponto daqui, prolongamos esta linha até encontrar a circunferência, ou seja, esta linha de chamada. Ao encontrar a circunferência, vamos ter B rebatido ao valor de cota 0. Agora basta unir os pontos, temos a figura rebatida, ou seja, vamos ter a figura em verdadeira grandeza estabelecida. Então, este procedimento foi o procedimento de obtermos uma projeção vertical desta figura e, além disso, obter também a verdadeira grandeza, utilizando o princípio de rebatimento.